claro. Estou fazendo essa introdução aqui nesse vídeo para deixar essa nota de esclarecimento de que as nossas críticas não são direcionadas aos funcionários da Caixa Econômica Federal, muito pelo contrário. Esses recebem os nossos aplausos, né? A gente manda, são afagos para esses e não críticas. As críticas são para a direção nacional da Caixa Econômica Federal. Ah, André, mas como é que você fala que é um crime? Eu já expliquei isso aqui e vou repetir para quem não entendeu ainda. Eu fui um dos deputados que votou a lei que instituiu o auxílio emergencial. Lá, nós deixamos claro no texto que a Caixa tem que pagar o auxílio emergencial para você em dinheiro. E quando a gente questionou a Caixa, olha, mas como é que vocês estão pagando em esse tal de dinheiro virtual, que nem existe, né? Só pode movimentar através do Caixa Tem. Caixa Tem que vive dando problema, que vive fora do ar, né? Baseado no que vocês estão fazendo o pagamento apenas virtual? Eles falaram, olha, a gente está baseado em uma portaria do Ministério, não me recordo se da Cidadania ou da Economia. E aí eu entro aqui com o meu lado advogado para dizer para vocês que entre as normas jurídicas, lei, portaria, decreto, enfim, existe uma hierarquia. E a portaria no qual a Caixa se fundamenta para pagar o auxílio emergencial de forma virtual, ela é hierarquicamente inferior da lei. Falando no popular, a lei manda mais do que essa portaria do Ministério da Cidadania. Logo, o que a Caixa está fazendo é ilegal. Aí vem o questionamento, por que ninguém faz nada? Né? A gente vê tanto debate nas redes sociais, tanta gente elogiando, criticando o presidente por questões ideológicas, mas naquilo que toca realmente a necessidade do povo brasileiro, poucos têm se levantado. E eu tenho moral para fazer essa crítica, porque eu sou um desses que tem se levantado para aquilo que realmente faz diferença na vida das pessoas, seja com ideologia de direita, de esquerda, que concorde com a minha, ou que seja o contrário com a minha ideologia, com os meus pensamentos, com as minhas ideias. Existem questões que unem as pessoas, principalmente as necessidades. Né? Amanhã, por exemplo, se o presidente da República obriga o presidente da Caixa Econômica Federal a efetuar o pagamento em espécie, eu garanto que ele vai agradar gente com pensamento de direita, de esquerda, gente que é a favor disso, que é contra, gente com pensamento liberal, gente conservadora, enfim, não importa. São questões que afligem a todo o povo brasileiro. E é nisso que a gente tem que se focar agora. Claro que questões ideológicas têm o espaço para ser debatida, para ser discutida, questões políticas também, tudo isso faz parte da democracia, mas não no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, a gente precisa buscar as pautas que unem o país, direita, esquerda, centro, todos os lados. Esse é o momento é de dor, é de sofrimento. Então não é momento de dividir, é momento de unir. Então, para isso, para a gente resolver essas pendências do auxílio emergencial, né, e eu não quero aqui fazer nenhuma caça às bruxas, não, podem ficar tranquilos. O objetivo nosso, no nosso requerimento que propõe o auxílio emergencial, não é tirar o auxílio de ninguém que recebeu, não. Eu vi muita gente com medo. Ah, André, mas se instalar essa CPI e investigar, e se o governo achar numa segunda análise que eu não tenho direito ao auxílio e me tomar o dinheiro que ele me pagou? A gente não quer isso, não. A gente quer focar em quem não recebeu. A gente quer investigar na CPI do auxílio emergencial. Por que o Caixa Tem vive fora do ar? Por que a Caixa Econômica Federal está pagando de forma virtual, sendo que a lei não autoriza pagar de forma virtual? Por que tem gente do Bolsa Família que até agora não sabe quando vai receber e se vai receber a quarta e a quinta parcela? Por que teve gente que teve a primeira parcela aprovada, a segunda parcela aprovada, a terceira aprovada e na quarta e quinta foi negado, sendo que a situação financeira da pessoa não mudou? Então, o nosso foco não é tirar de ninguém, pelo contrário, é incluir mais pessoas. Então, para isso, a gente precisa instalar a CPI do auxílio emergencial. André, mas você não pode fazer outra coisa? Eu não sou juiz, eu não faço parte do Poder Judiciário, então eu não posso dar uma decisão obrigando a Caixa a cumprir.
Também não sou do Poder Executivo, não sou presidente da República. Então eu não posso, por exemplo, demitir o presidente da Caixa Econômica Federal. Só quem pode fazer isso é o presidente da República. Então, o que eu posso fazer? Existe uma disposição constitucional, está escrito lá na lei, que todo deputado, senador, o Poder Legislativo como um todo, ele tem o que a gente chama de poder de polícia quando se instala uma CPI. O que é poder de polícia? O próprio nome já fala, né? Acho que a maioria deve deduzir. O poder de obrigar, o poder de pedir informação, o poder de quebrar sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo telefônico. Tudo isso é possível através da CPI. Então, não existe uma maneira mais eficaz para a gente resolver os problemas relacionados ao auxílio emergencial do que a instalação da CPI. Deixa eu falar mais uma coisa aqui para vocês. Em relação à instalação da CPI, como eu disse, o objetivo não é tirar de ninguém que teve aprovado, mas sim incluir mais pessoas. E aí as pessoas podem falar o seguinte: André, mas isso não é uma irresponsabilidade fiscal? A gente não tem condição de colocar mais pessoas para receber o auxílio emergencial, não. Gente, vocês viram o dono da Ricardo Eletro? O dono não, né? O fundador. O fundador da Ricardo Eletro, para quem não viu, ele foi pego ontem, né? Foi preso, claro, infelizmente, como já era de se esperar, já foi solto, mas ele foi preso ontem acusado de sonegação na casa de R$500 bilhão. Eu sempre disse isso e vou repetir aqui: o nosso país não está quebrado, o nosso país está sendo roubado. André, você está falando que esse roubo é do presidente da República, é do governador, de algum governador, é do prefeito? Essa corrupção, ela é sistêmica no nosso país. E a gente só vai combater isso quando a gente entender que não existem super-heróis, que a solução ela é coletiva. Ela começa lá na sua cidade, de você que está me assistindo. Lá quando o vereador da sua cidade, talvez uma cidade, não sei, de 5, 10 mil habitantes, quando lá na sua cidade, o vereador que é pago para fiscalizar o prefeito, ele passa a apoiar o prefeito em troca de alguns cargos na prefeitura. É aí que começa a corrupção. E aí ela passa pelo deputado que envia emenda para a cidade em troca do prefeito depositar uma porcentagem na conta dele. Ela passa pelo auditor da Receita que recebe uma propina para não multar. Essa é a causa da quebradeira do nosso país. Mas nenhuma outra. Não é a Previdência, não é o seu auxílio emergencial, não é nada disso. É essa corrupção sistêmica. Tá? E então, mas se eu for pensar, André, você não vai conseguir mudar o mundo, tá ok. Mas se eu for ficar pensando nisso, então, se eu deixar essa onda de pessimismo tomar conta de mim, eu não vou fazer nada. Né? Então, já falei isso aqui 1 milhão de vezes, sem querer romantizar a história, mas é aquela história do beija-flor que leva a gota d'água para apagar um incêndio na floresta. É pouco, mas é o que ele pode fazer.